Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você, meu irmão, minha irmã em Cristo, que se encontra nesse momento em torno de todo mundo, é para você essa mensagem. E para que nós possamos refletir um pouco sobre a situação da igreja, principalmente da igreja brasileira, da qual faço parte, da qual me encontro. E este vídeo é para tratarmos de algumas questões, de alguns acontecimentos que de muito tempo já vem acontecendo na igreja brasileira, e nesses últimos dias, por decorrência de falsos homens, de falsos líderes e do surgimento de homens na política, que já é de longo tempo, mas nesses últimos dias tem acontecido coisas na Igreja de Cristo, principalmente no Brasil, que é de extrema importância que nós tratemos deste assunto, e é por isso que eu gravo este vídeo aqui, para tratarmos de algumas questões sobre o que anda acontecendo com a Igreja no Brasil. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça. Você que ouve e vê este vídeo, que você também possa refletir no que anda acontecendo com a igreja, e você que não é cristão também possa pensar nas questões que será levantada aqui e verificar o que é verdade e o que não é. Amém? Quero estar lendo na palavra do Senhor, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, para nós iniciarmos. Quero ler na palavra do Senhor, que nos diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Meus queridos irmãos, como tema dessa palavra, e trazendo aqui para abrir esse nosso diálogo, tenho visto acontecer muitas coisas na igreja brasileira, e é importante que nós repensamos alguns fatos. A Igreja de Cristo tem mais de 2000 anos de história. Depois da morte de Cristo, a igreja de fato é fundada, e os apóstolos, os discípulos cristãos e as igrejas da Ásia, de Antioquia, enfim, as igrejas se estabelecem e se formam e vão formando o seu corpo de doutrina, e vai seguindo aproximadamente até o ano 313, quando o imperador Constantino declara oficialmente que o cristianismo será a religião oficial do império. É nesse momento que acontece a primeira união, certo? A primeira fusão de Estado com igreja, de política com fé. É nesse momento que a Igreja de Cristo, que é genuína, que é pura, que está no seu princípio, no seu apogeu, no seu nascedouro, ela vai se deformando com essa união do romanismo. E a igreja sofre ao longo do tempo, e em 1500 acontece a Reforma Protestante, e a igreja, por meio do Senhor, que sempre cuida dela, traz a igreja de novo das cinzas, do meio do sincretismo religioso, do paganismo, do romanismo, de tudo aquilo que a contaminou. O Senhor restaura, reforma a sua igreja. E ao longo do tempo, os pré-reformadores, os reformadores lutaram, fazendo explicações pelas doutrinas, sistematizando. Isso vem perdendo a sua força ao longo dos tempos, e nos nossos dias, o que nós temos visto a igreja brasileira cometer
o que nós temos visto a igreja brasileira praticar é inadmissível. Nesses últimos dias que gravo este vídeo, nós estamos próximo do segundo turno das eleições aqui no Brasil. E o que nós observamos é que muitos irmãos, mas em grande escala, têm brigado uns com os outros. A verdade é que nós temos visto políticos tomarem conta dos púlpitos e dos altares da igreja. Nós temos visto cultos tematizados a homens e não a Cristo. E o que mais impressiona é que ninguém diz nada. O que mais impressiona é que o grande público, os irmãos que assistem a estes cultos, nada fazem. São hinos para homens, são campanhas eleitorais dentro das igrejas e não é feito absolutamente nada. Políticos tomam posse de microfone e fazem da casa de Deus uma casa de negócio, fazem da própria igreja um negócio, e tanto de um lado como de outro. Pastores têm vendido o rebanho de Cristo para servir de curral eleitoral. E isso é inadmissível, que poucos homens de Deus têm se levantado nessa questão, mas é inadmissível que fiquemos calados, vendo tudo isso acontecer nos nossos dias, vendo irmãos e irmãs brigarem por lado A, por lado B, porque é de direita, porque é de esquerda. Vemos políticos entrarem na igreja e falarem abertamente, fazerem suas campanhas abertamente, e isso não pode ser mais aceitado. Isso não pode ser mais tolerado na igreja de Cristo. Se você, que pode ver este vídeo, que me vê e que me ouve, se você é um pastor que abre a porta da congregação em dias de culto e recebe político para fazerem campanhas nas suas igrejas e dão a estes homens vozes, e você mancha o rebanho do Senhor, fazendo com que estes homens falem e assim o povo seja induzido a votar um A ou um B, a verdade que eu lhe digo é que você não é cristão. A verdade que eu tenho para lhe dizer é que talvez você nunca tenha sido um cristão genuíno. Pois um cristão verdadeiro jamais ele violentará a noiva de Cristo. Pelo contrário, ele é chamado para cuidar dela e não fazer dela comércio. Não fazer dos irmãos do lugar de culto um negócio. Um político é bem-vindo, homens da lei são bem-vindos ao culto, mas fazerem suas propagandas, fazerem da casa de Deus negócio, guiarem os irmãos como massa de manobra para A ou para B, isso está completamente errado. Cultos tematizados a políticos, músicas de políticos e de homens caídos dentro da casa de Deus não pode ser aceita. E se você é um pastor, um líder, um dirigente de um culto que faz estas coisas, abandone a igreja agora. Saia daí, porque você está fazendo algo de extrema violência e o Senhor cobrará de você. O preço que a igreja brasileira pagará por fazer o que está fazendo nesses últimos dias com falsos profetas, homens que profetizam e nada acontece em nome do Senhor, profecias que são ditas sem um mínimo cuidado, se vai se cumprir ou se não vai, e quando não se cumpre inventam mentiras. E nos últimos dias temos visto políticos tentando falar em nome de Deus, pastores que venderam o rebanho por causa de política, atrás de cargo e de dinheiro. Isso é inadmissível. Você que é cristão, você que acredita no Senhor Jesus e que sabe que estas duas coisas não caminham juntas, política e fé não caminham de mãos dadas. Obviamente que a verdade de Cristo pregada, as Escrituras pregadas, fará com que você tome a melhor decisão, ou para A, ou para B, ou para um lado, ou para outro. Isso é um direito constitucional de cada um. Se a verdade pregada não lhe faz decidir, não lhe faz pensar melhor, não lhe faz tomar as melhores escolhas, você deve rever o que você está fazendo na fé. Porque o Senhor, o Espírito Santo, a sua verdade, quem a tem é direcionado em tudo aquilo que faz. Então, este é um dos vídeos que eu faço. Se você
tem feito isso, como muitos líderes aqui no Brasil nós temos visto, como Silas Malafaia, como André Valadão e muitos outros. São igrejas caídas que não representam o Evangelho de Cristo, que têm usado púlpitos para enaltecer homens, que têm, no lugar dos louvores, feito musiquinhas para políticos, para A ou para B, e assim também para o outro lado. Eu os convido ao arrependimento. Eu os convido a se arrepender e voltarem para Cristo, pois estão caídos. São líderes caídos que, se não se arrependerem, virá sobre vós e sobre a igreja brasileira repentina destruição por fazerem idolatria no lugar que é para ser um culto ao Senhor. Que nós reflitamos sobre este posicionamento e que a igreja brasileira acorde a tempo. Que o Senhor nos abençoe.